Os treinos livres do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 já começaram. Na verdade, tanto o treino livre 1 quanto o treino livre 2 já aconteceram nesse fim de semana. E com isso a gente já pôde analisar algumas possibilidades importantíssimas de estratégias que as duas equipes maiores da Fórmula 1 devem utilizar. E aparentemente a Red Bull vai pro tudo ou nada nessa reta final do campeonato. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP de Abu Dhabi vai dar com toda certeza o que falar. Isso porque os dois maiores pilotos da Fórmula 1 da atualidade estão competindo para ver quem é o melhor, para ver quem leva a taça no final desse campeonato de 2021. Max Verstappen e Lewis Hamilton estão empatados e a rodada decisiva é justamente nesse fim de semana. Se os dois pilotos saírem da corrida, Max Verstappen é campeão. Se Verstappen chegar à frente de Hamilton, ele também será campeão. Entretanto, mesmo que Hamilton conquiste apenas um ponto e Verstappen não conquiste nenhum, ele sim será octacampeão mundial de Fórmula 1. Ou seja, as oportunidades são muitas e acaba que essa reta final fala muito sobre como deve terminar esse campeonato, principalmente quando nós consideramos esse treino livre 1 e treino livre 2, que foi bem diferente do que a gente tem visto no decorrer desse ano da Fórmula 1. E claro que eu vou contar tudo sobre o que aconteceu e qual é a análise mesmo desses treinos livres e o que isso pode impactar, principalmente com relação à qualificação e o início da corrida. Mas antes é muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo, porque dessa forma o vídeo chega até mais pessoas e o canal cresce cada vez mais. Então não esquece, deixa o seu joinha aqui embaixo e vamos começar a falar um pouco mais desse vídeo. Vamos começar falando basicamente sobre o que aconteceu no primeiro treino livre e o que isso nos mostra com relação a essa disputa no campeonato de 2021. Na verdade, basicamente o que acontece é que a pista de Abu Dhabi foi reformada. As curvas estão mais velozes e em muitos trechos onde não eram trechos de reta, agora já são trechos de reta, principalmente nessa primeira parte ali da pista mesmo de Abu Dhabi, de Yas Marina. Antes tinha uma chicane, agora não tem mais, ou seja, é uma pista que ficou extremamente mais veloz, aproximadamente 12, 13 segundos mais rápida do que a pista que era mesmo a prova da Fórmula 1 do ano passado. E talvez isso não pareça significar tanto, mas com toda certeza significa e muito nesse traçado especificamente, principalmente quando nós consideramos que o carro da Mercedes em si tem andado bem mais rápido do que o da Red Bull em partes de alta, em partes de reta, melhor dizendo. Ou seja, teoricamente, essas melhorias no traçado de Abu Dhabi podem sim trazer uma vantagem a mais para a Mercedes, principalmente no primeiro e no segundo setor da pista, já que o terceiro setor é uma parte mais sinuosa da pista e que talvez traga uma vantagem maior para a Red Bull em si. Mas o que é muito estranho nessa primeira parte ali, nesse primeiro treino livre de Abu Dhabi? Max Verstappen conseguiu sim fazer uma volta 3 décimos mais veloz do que a de Lewis Hamilton nessa primeira parte ali dos treinos livres. Entretanto, algumas coisas não se encaixam muito bem. Isso porque Verstappen conseguiu bons tempos tanto no setor 1 quanto no setor 2 da pista, justamente as partes onde a Mercedes teoricamente deveria ser melhor do que a Red Bull. Tudo bem, a Mercedes conseguiu fazer o setor roxo no primeiro setor ali do GP de Abu Dhabi, ou seja, com toda certeza foi a Mercedes que nesse treino 1 conseguiu fazer o melhor tempo no setor 1 também. Mas no setor 2, que com toda certeza é a parte mais alta do circuito, a Mercedes não foi tão bem assim no treino livre 1. A Red Bull conseguiu fazer umas voltas muito boas e bons tempos nesse setor 2. E no setor 3 nem se fala. A Red Bull fez sim tempos roxos no setor 3. Conseguiu fazer tempos incríveis nessa terceira parte do GP ali de Abu Dhabi, do circuito de Yas Marina, enquanto a Mercedes só conseguia fazer melhores voltas ali na parte do setor 1 em si. E isso quer dizer muito na verdade, porque mostra onde cada equipe pode ou não esconder o jogo com relação ali ao campeonato de 2021. Na verdade, o que acontece basicamente é o seguinte: se uma equipe tenta diminuir, por exemplo, o tempo ali, ou melhor dizendo, aumentar o tempo
nas partes mais sinuosas do circuito, isso é praticamente impossível, ou seja, é muito difícil você esconder o jogo sendo uma Red Bull nessa batalha contra a Mercedes. Isso porque se ela tentar subir o seu tempo na terceira parte ali da pista de Yas Marina, ou seja, no setor 3, isso pode complicar muito a vida da Red Bull, já que é importante que os carros façam a curva o mais rápido possível para que os engenheiros consigam ter acesso às principais estatísticas, como que o carro está fazendo a curva, freando, acelerando. Ou seja, muito complicado que Max Verstappen não estivesse dando o seu máximo na terceira parte ali da pista de Yas Marina. E ainda assim, é muito complicado a gente pensar que talvez houvesse uma diminuição de potência, já que é importante que os engenheiros da equipe Red Bull também analisem as saídas de curva, e para isso é importante que eles estivessem despejando, talvez não a potência total, mas próximo disso, para que os engenheiros conseguissem mesmo trazer para a realidade os verdadeiros dados do carro da RBR. Ou seja, muito provavelmente esses setores roxos ali do carro da Red Bull diziam mesmo que Verstappen provavelmente estava assim mais veloz do que a Mercedes nessa terceira parte do circuito de Yas Marina. Entretanto, essas boas voltas com bons setores 1 e 2 já falam o contrário da Mercedes. Isso porque o motor em si, se tiver menos potência em áreas de grandes retas, não significa tanto para os engenheiros, já que eles já sabem, é óbvio para eles, o quanto o motor deve desempenhar nessa parte de alta do circuito. E isso pode sim ser consertado, ou melhor, modificado de última hora para a qualificação. Ou seja, muito provavelmente a Red Bull sim escondeu o jogo numa volta total, mas no setor 3, onde ela foi muito bem, provavelmente ela não escondeu o jogo. Já a Mercedes, praticamente com toda certeza, escondeu e muito o jogo, tanto no setor 1 e no setor 2. E já no setor 3, apesar de ter perdido algum tempo para Max Verstappen, não foi um tempo tão grande assim quanto nós esperávamos. Na verdade, o treino livre 2 nos mostrou outra situação. Isso porque, na verdade, Lewis Hamilton conseguiu sim fazer a melhor volta do fim de semana justamente nessa segunda parte dos treinos livres do GP de Abu Dhabi. Mas por que esse treino livre 2 falou tanto sobre a corrida em si, ou talvez sobre a qualificação em si? Na verdade, ele fala tanto pra gente porque os pilotos decidiram continuar fazendo treinos de qualificação até os últimos 20 minutos do treino livre 2. Situação nada comum. A gente sabe que geralmente eles utilizam boa parte desse segundo treino livre justamente para treinos de corrida, que é óbvio que eles fizeram, mas ainda assim eles focaram bastante na qualificação ainda. E justamente com esse foco que Lewis Hamilton conseguiu colocar pneus amarelos e testá-los em ritmo de qualificação. E já havia feito voltas mais velozes do que a de Verstappen na primeira parte do treino livre 1, ou seja, mesmo com pneus amarelos, ele conseguiu ser mais veloz do que Verstappen no primeiro treino livre de Abu Dhabi. E ainda por cima, ele conseguiu até o final desse treino livre, do segundo, fazer um setor 3 mais veloz do que o de Verstappen com os pneus vermelhos, ou seja, é muito provável que a Mercedes esteja mesmo guardando o jogo, tanto no setor 1 e 2, que tem retas mais longas, só que no setor 3 ela esteja focando justamente nessa parte mais sinuosa, com as curvas, que a gente já sabe que é a maior fraqueza da Mercedes nesse ano de 2021. Muito provavelmente ela chega para essa corrida com o setor 1 e 2 com retas muito longas, só que muito bem na fita. Provavelmente ela vai conseguir ter boas velocidades finais, e no setor 3 ela aparentemente não está deixando a desejar e deve também ter um setor extremamente veloz. Não é à toa que Hamilton conseguiu ser 6 décimos mais veloz do que Verstappen justamente nesse segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi. Claro, Verstappen também não estava dando tudo, e isso é óbvio, mas esse setor roxo de Hamilton no setor 3 e muito mais veloz do que Verstappen, com toda certeza quer dizer sim alguma coisa pra gente. E isso tudo sem contar com a estratégia das duas equipes, que acabou sendo modificada nessa parte final ali do segundo treino livre, que, como eu já disse, foi um treino de corrida. Enquanto Valtteri Bottas e Lewis Hamilton faziam um treino com pneus amarelos, ou seja, pneus médios,
provavelmente treinando esse primeiro stint ali da corrida, ou seja, eles devem largar assim com os pneus amarelos e fazer o Q2 também com os pneus amarelos, Max Verstappen fez algo diferente e que até mesmo a transmissão não percebeu. Ele utilizou pneus vermelhos para testar o seu ritmo de corrida. Na minha concepção, isso quer dizer basicamente que Verstappen deve utilizar esses pneus vermelhos para fazer o Q2 na qualificação de amanhã e largar com os pneus vermelhos. Talvez a Red Bull já tenha percebido que muito provavelmente a Mercedes consiga ser extremamente veloz nesse GP de Abu Dhabi. E os indícios são muitos, como eu já disse. Me parece que Hamilton e Bottas estão muito velozes nesse GP, por conta de tudo que eles estão fazendo e provavelmente eles estão escondendo o mesmo jogo. E uma largada de Verstappen com os pneus vermelhos pode sim trazer uma esperança muito maior para a Red Bull, já que, como nós sabemos, a largada de Verstappen é muito boa, ele já conseguiu ultrapassar os dois pilotos em outra ocasião só na largada e os pneus vermelhos podem ajudar ele a conseguir ter um ritmo interessante, principalmente nessa primeira parte da corrida. Entretanto, tem um problema seríssimo nessa estratégia, porque seria uma estratégia de tudo ou nada para Max Verstappen. E é óbvio, nessa reta final do campeonato é basicamente isso que ele precisa realmente fazer, mas ainda assim seria uma estratégia de tudo ou nada nessa situação. Isso quer dizer o que, Lucas? Na verdade, significa o seguinte: Lewis Hamilton e Bottas, com o ritmo ali de corrida, com esses pneus amarelos, estavam sim mais lentos do que Verstappen, mas apenas até a sexta volta do pneu, ou seja, depois da sexta volta do pneu vermelho, ele se torna um pouco mais lento do que o pneu amarelo, e isso quer dizer muito sim na briga do campeonato. Isso justamente pelo motivo onde Max Verstappen com os pneus vermelhos teria que estar na ponta da corrida ou conseguir ultrapassar Hamilton pelo menos nas 6 primeiras voltas da corrida, porque depois disso, muito provável que Hamilton consiga ter um ritmo melhor do que o piloto holandês. Isso pode fazer toda a diferença no GP de Abu Dhabi, ainda mais considerando que é um GP de apenas uma parada. Mas é claro que isso tudo aqui são suposições, são a minha leitura dos treinos livres e eu queria saber a sua também. Quem para você foi melhor nesses treinos livres? Como que você acha que deve ser a estratégia da Red Bull e da Mercedes para a qualificação de amanhã e para a corrida de depois de amanhã? Quem você acha que está mais veloz? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Como eu já havia dito, eu acredito que a Mercedes está sim um passo à frente da Red Bull, tá escondendo mais jogo do que a equipe austríaca e aparentemente até mesmo no setor onde a Red Bull tinha uma certa vantagem, que era o setor 3, me parece que a Mercedes conseguiu recuperar naquele setor e tem um carro muito rápido, inclusive nas partes sinuosas do circuito, que seria o setor 3. Me parece que a pole position deve ficar assim com Lewis Hamilton e o segundo lugar talvez seja disputado entre Bottas e Verstappen, mas eu diria que provavelmente será de Verstappen, mas não duvido uma situação onde Bottas fique também em segundo lugar. E me parece que para a estratégia a Mercedes também está muito melhor assessorada, no sentido em que os pilotos devem fazer o Q2 com os pneus amarelos, enquanto Verstappen, aparentemente, pelo menos até aqui, deve fazer com os pneus vermelhos. E nesse sentido, acredito eu que a estratégia da Mercedes deve ser sim um pouco melhor do que a da Red Bull num longo prazo, numa corrida de longa distância. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E além disso, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu esse vídeo de certa forma, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.